aí, tudo bem? Meu nome é Marjorie Mariano, para você que não me conhece, e eu vou te mostrar nesse vídeo como você pode aprender a desenvolver os seus desenhos para sair de desenhos simples a desenhos realistas com lápis de cor. E não vou te ensinar apenas a desenvolver os seus desenhos, mas a aprender a ter consistência e não desistir no meio do caminho. Bom, e para isso eu desenvolvi um método que vai unir, vai intensificar a sua forma de aprendizado. E para quem é este método que eu desenvolvi? É para você que quer desenhar pessoas que você ama, pessoas queridas, pode ser da sua família, como uma mãe, um pai, um filho, uma namorada, um namorado, e pessoas que você admira também, seja artistas, seja ídolos, aquelas pessoas que carregam algum tipo de sentimento e emoção dentro de você. É também para você que quer aprender a expressar as suas emoções e seus sentimentos em forma de arte, mesmo a gente trabalhando o realismo. É também para você que gosta de desenhar os seus pets ou então gostaria de aprimorar desenhar animais. É para você que quer ter o desenho como algum tipo de hobby que faça você fugir um pouco da sua realidade, da sua rotina. E também é para você que quer trabalhar com desenho como uma maneira de terapia, uma forma de você desestressar, tirar a sua ansiedade, criar um pouco mais de paciência. Também é para você que quer passar um momento a sós com algo que você ama fazer e que te deixa bem. E olha, esse curso também é para você que deseja aprimorar suas técnicas como um desenhista, seja afins profissionais ou não. Esse método também é para você que fica olhando o desenho dos outros, só admirando, somente contemplando e acha que não tem capacidade de aprender. Eu vou dizer para você que você é totalmente capaz de aprender e desenvolver, porque o meu método foi realmente desenhado para que isso aconteça, para que você saia do nível básico, iniciante, total zero, até nível intermediário e avançado. Bom, agora que eu já falei para quem é que funciona esse método, eu vou dizer para quem não é. Então, se você já é um desenhista profissional, este curso não é para você, porque aqui o intuito é trabalhar o nível básico até o avançado, com base na minha metodologia do triângulo ETA, trabalhando tanto a técnica quanto a emoção, e a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Mas se você já é um desenhista profissional, este curso não vai atender talvez as suas expectativas. Também não é um curso para você que é desenhista, quer aprimorar, mas o seu foco principal é apenas o profissional, é apenas entender como o desenho pode ser o seu trabalho. Esse curso não é voltado para isso. Eu não vou te ensinar marketing ou como trabalhar com desenho na internet. Eu vou te ensinar a desenhar, a entender suas emoções e sentimentos para que você não pare no meio do caminho e continue avançando com o seu desenvolvimento e o seu aprendizado. E olha, esse curso também não é para você que quer aprimorar outros estilos e técnicas, como técnicas a lápis pastel, técnicas com aquarela. Esse curso não vai abordar esse tipo de técnica, e sim, basicamente, a técnica a lápis de cor. E olha, eu vou mostrar para você que o meu método funciona de verdade. Eu tenho mais de 1.800 alunos que mostram para mim e provam todos os dias que é possível desenvolver, mesmo tendo um conhecimento muito básico, iniciante sobre desenho. Os meus alunos têm tido um resultado expressivo, e a maioria deles por causa do triângulo ETA que eu criei e desenvolvi para que eles não parassem de estudar, não desistissem no meio do caminho e assim conseguem ter resultados expressivos. É o caso de diversos alunos que já conseguiram desenvolver melhor uma sobreposição de camada, técnicas de degradê, entre outras técnicas, por causa da metodologia que eu criei. E aqui estão alguns desenhos dos alunos que fazem parte da minha comunidade do Universo Colorido. Bom, para você entender mais ou menos como foi que eu desenvolvi esse método, qual foi o caminho que eu tive que trilhar até chegar nesse entendimento e perceber que realmente esse método funciona. E é por isso que eu vou contar um pouquinho da minha história,
para vocês. Bom, desde criança eu sempre tive aquela paixão por desenho, sempre tive aquela vontade de estar sempre desenhando tudo que eu via à minha volta. E antigamente eu fazia isso muito com os gibis, né? Com Tio Patinhas, eu fazia com a Turma da Mônica, tudo aquilo que eu pudesse ver e copiar, isso me chamava muito atenção e eu já fazia isso desde criança, apesar de nunca ter partido para a técnica lápis de cor. Até esse momento eu apenas ficava com o lápis mesmo e apenas o lápis que eu tinha da escola. Eu era uma pessoa muito tímida, para você ter noção. Quando eu era criança, eu cheguei até a fazer terapia porque eu não conversava com ninguém na escola. E ninguém era ninguém mesmo. Eu não sei te explicar hoje o motivo disso, mas eu sei que o desenho, ele fazia com que eu me sentisse melhor. Era o desenho que era o meu companheiro durante as aulas na escola, até que eu conseguisse realmente mais pra frente desenvolver mais amizades. E hoje estou aqui conversando com você por vídeo, e isso é um milagre divino, eu posso dizer com toda certeza. Mas durante todo esse processo de timidez, o desenho ele foi um grande aliado, um grande companheiro meu. E é por isso que o tempo inteiro eu queria estar desenhando, eu queria estar fazendo alguma coisa, era a minha maneira de expressar, já que eu era tão tímida. Bom, o tempo foi passando e, como sempre, a gente vai crescendo, vai precisando tomar algumas decisões nas nossas vidas. E quando eu tinha 18 anos, eu estava finalizando o ensino médio, eu precisei tomar uma decisão. Nessa época, eu também comecei a treinar voleibol, então eu me tornei uma atleta de vôlei, né, pelo clube em que eu jogava, e aí eu fiquei pesando na balança sobre o que eu queria fazer para minha vida. Eu acredito que nesse ponto você também deve ter se identificado aí comigo, porque chega os nossos 18 anos, a gente precisa trabalhar, a gente precisa decidir qual vai ser a nossa carreira profissional, e muitas vezes a gente se sente perdido com relação a isso, não é? E eu me senti assim, perdida com relação a isso. Eu gostava muito de matemática e por esse motivo eu estava em dúvida mais ou menos entre 3 faculdades. Eu estava querendo fazer ou engenharia civil por causa da matemática, e eu queria aliar com aquela paixão, aquele amor pelo desenho que eu tenho, e aí eu poderia desenhar edifícios, casas, ou trabalhar talvez, quem sabe mais à frente com arquitetura e fazer alguma coisa nesse sentido. Eu também pensei em fazer a faculdade de educação física, porque eu era atleta de vôlei e eu queria continuar esse trabalho com o vôlei, eu queria continuar vivendo com o vôlei ali na minha vida. E eu também pensei em fazer faculdade de artes para que o desenho ele se conectasse, se juntasse também com a minha vida profissional. Porém, quando eu pensei na faculdade de artes, eu pensei comigo mesmo, se eu fizer artes, a única coisa que eu vou precisar a única forma de eu trabalhar com isso agora, neste momento, seria como professora de escola, e não era um pensamento meu que eu gostaria de ter como profissão naquela época. A engenharia civil, eu meio que talvez descartei, porque pesou mais alto a paixão pelo voleibol. Então eu decidi partir e migrar, e me arriscar e me aventurar na faculdade de educação física. Então, eu sou formada em educação física há mais de 12 anos. Então, a minha jornada começou de trabalho com 18 anos, onde eu fui atendente de call center e fui aprender ali a ouvir muita reclamação de gente ligando com problema. Eu trabalhava num call center de seguro, então pensa só, dava qualquer problema no carro, batida, a pessoa já ligava estressada. Eu já tinha que aprender a ouvir, já tinha que aprender a acalmar e a conversar e tranquilizar alguém. Enquanto eu trabalhava como atendente de call center, eu também fazia a minha faculdade, então eu trabalhava durante o dia e de noite eu estudava. Mas passou o quê? Uns 3 meses, 6 meses, mais ou menos ali, eu já comecei a migrar para o meu ramo, para a minha área, que seria de educação física. Eu já comecei a trabalhar como estagiária de natação. E quando eu estudava, eu coloquei na minha cabeça o seguinte, eu vou atuar em diversas áreas como estagiária ainda, porque assim eu consigo perceber qual área que eu mais gosto, mais me identifico, e quando eu me formar, eu vou me especializar nisso e vou focar nisso. E foi isso que eu fiz, gente. Eu comecei a desenvolver diversas áreas e fui trabalhando com diversas áreas dentro da educação física para poder entender melhor aquele universo e saber exatamente o que eu queria. E mesmo assim, eu vou te falar, a nossa concepção vai mudando à medida do tempo, à medida que a gente vai amadurecendo, à medida que a gente vai criando experiências. Mas basicamente, para resumir, o meu trabalho se tornou mais voltado para academia, musculação, depois para academia de natação e por último, o meu último emprego foi novamente em uma escola. Só que nessa escola eu era auxiliar de natação, então eu também trabalhava ali com natação e eu também era auxiliar do técnico de
de vôlei. Olha só que legal, o vôlei entrou na minha vida há pouco tempo atrás. Eu entrei por causa do vôlei, mas eu nunca consegui desenvolver uma carreira dentro do voleibol. Eu nunca consegui algum estágio dentro de algo que pudesse me levar pro voleibol. Só nesse último ano aí que passou, de 2019, é que eu comecei a introduzir o voleibol de novo na minha vida. Então você vê, a gente traça alguns planos e às vezes no meio do caminho os planos não acontecem como a gente gostaria, não é? E foi assim comigo. Enquanto eu tava nessa área, gente, a educação física não é uma área em que a gente é bem remunerado. Eu preciso ser sincera nisso. Então, eu sempre tive 2 empregos. Eu tava trabalhando 13 horas por dia, casada, com casa para arrumar, cachorra para cuidar, né? Levar para passear, limpar, roupa para lavar, comida para fazer, trabalhando 13 horas por dia, eu me vi realmente esgotada, emocionalmente, fisicamente, mentalmente. E eu parei durante um momento e falei comigo, poxa, eu preciso parar e fazer alguma coisa que me faça bem, porque eu estou vivendo numa rotina maluca e eu preciso de algo que tire essa rotina, eu preciso de algo que me faça fugir dessa rotina e que me faça bem, que devolva pelo menos um pouquinho ali da minha felicidade, da minha animação. Foi aí então que eu me lembrei, eu pensei, poxa, antes de fazer educação física, desde que eu era criança, o desenho sempre fez muito bem pra mim. Eu acho que eu preciso retomar aquele hobby, aquela paixão, aquele amor, aquele companheiro que me fazia companhia nesses momentos de timidez, como eu me expressava, precisava voltar na minha vida. Foi então que eu virei pro meu esposo e falei, Bruno, vamos comigo lá na papelaria? E o Bruno, ele também tem uma via muito artística. Ele é confeiteiro e dentro da área dele de confeitaria, ele gosta muito de trabalhar com arte, com cor, com criação. Tanto é que ele também faz algumas pinturas. Ele não desenha como lápis, como eu, mas ele gosta de pintar, ele gosta de fazer algumas coisas assim diferentes. Ele tem uma via muito artística. Eu virei pra ele e falei, Bruno, vamos lá comigo na papelaria, eu preciso voltar a desenhar, eu quero voltar a desenhar, eu quero aperfeiçoar, eu quero melhorar, eu quero comprar alguns lápis um pouco diferentes pra eu começar a me empolgar com isso. E a gente foi lá na papelaria e eu me lembro da gente ter voltado com 3 lápis graduados. Agora eu não vou saber ao certo, mas deve ter sido um 2B, um 6B e um 8B. Eu comprei uma borracha, um apontador e um caderno de desenho. A partir daí eu comecei a ficar vasculhando vídeos no YouTube, sabe? Para poder aperfeiçoar além daquilo que eu já sabia, porque eu já sabia desenhar de uma certa forma, vamos dizer assim. Mas eu queria melhorar, eu queria aperfeiçoar. Então, além de voltar a desenhar, eu também voltei a estudar. Eu comecei a procurar conteúdos que pudessem agregar sobre a minha vida. Então, eu pegava aquilo que eu aprendia gratuitamente no YouTube e colocava no papel, do jeito que eu conseguia na época. O problema da gente entender sobre o conteúdo gratuito é que ele é muito bom. Ele é muito bom, sim, e vai te ajudar bastante a entender o processo. Porque o problema de você ver os conteúdos gratuitos é que não existe uma metodologia e não existe também uma sequência do que você tem que fazer. Então a gente meio que vai pulando etapas sem saber que as etapas anteriores eram imprescindíveis para o nosso desenvolvimento. E aí acontece que o fato de você só ver o conteúdo gratuito não vai te ajudar a avançar se você não for uma pessoa muito determinada a aprender. E aí eu vendo conteúdos gratuitos, comecei a desenvolver e comecei a melhorar. E aí a partir de então eu falei assim, o desenho nunca mais vai sair da minha vida. Porque aquela atividade de desenhar estava sendo uma terapia, estava tirando de mim tanta coisa que eu estava carregando, eu estava me sentindo tão feliz de ter voltado a desenhar, que eu falei, meu, o desenho nunca mais vai embora da minha vida. E aí o meu sonho a partir de então era começar a evoluir. Poxa, como eu posso passar para o próximo nível? Então, a minha ideia e a minha vontade era adquirir um curso para eu poder realmente, enfatizar ali o meu aprendizado e acelerar a curva do aprendizado. Porque é possível, é totalmente possível você aprender sozinho, certo? Mas a nossa curva de aprendizado, ela vai ser mais lenta quando a gente aprende sozinho. E mesmo assim, os meus desenhos foram evoluindo. Em alguns momentos, eu comecei a postar isso nas redes sociais, né? Até hoje, se você for lá ver e abaixar o meu Instagram pessoal, Marjorie Albino,
você vai ver lá os desenhos, os primeiros desenhos que eu fiz. E as pessoas começaram a ficar intrigadas com aquilo e o pessoal começou a me pedir encomenda. E no início eu falava, não vou aceitar encomenda, não tem condição de aceitar encomenda. Primeiro que eu não tenho tempo, segundo que, poxa, eu não desenho tanto assim, né? E outra, eu pensava, o desenho pra mim, ele é um hobby, ele me faz tão bem, eu tenho tanto medo do desenho virar um trabalho e virar uma coisa que vai me dar uma pressão, algo ruim, que eu não quero mexer com isso. O desenho pra mim, ele vai virar uma terapia. E aí eu continuei desenhando, continuei aprimorando, e aí eu entendi que também existia a técnica lápis de cor, eu comecei a pesquisar mais sobre isso, eu fiquei apaixonada pelas cores, mais do que o desenho a grafite. Eu realmente fui lá, comprei um lápis da Reptime, não sabia a marca, não entendia nada de marca, não sabia o que era um lápis duro, o que era um lápis macio, eu não sabia nada. E aí eu comecei a me aventurar nesse universo colorido aí, é o que eu chamo meu método hoje. Eu comecei a me aventurar, a me jogar, comecei a entender, eu comecei a ver as diferentes marcas, eu comecei a aprender. Só que existiu um ponto crucial, que é exatamente o método que eu desenvolvi. Eu comecei a ver que eu não conseguia passar para alguns níveis mais acima, porque faltava para mim algumas informações. Lembra que eu te falei que o problema do conteúdo gratuito é o quê? Que você não tem uma metodologia, você não tem um passo a passo. Por isso, eu pulei etapas que eram importantes para o meu desenvolvimento. E então, eu não conseguia mais passar para o próximo nível. E aí, o que isso foi fazendo comigo? Eu estagnei. Eu entrei num modo ali avião, vamos dizer assim. E aí eu precisei realmente recalibrar a rota. Por quê? Porque eu comecei a achar, eu não sou capaz de evoluir mais do que isso. Eu não consigo me tornar uma desenhista melhor. Eu acho que esse é o meu limite. E todas essas crenças limitantes começaram a vir sobre mim de uma maneira, de uma enxurrada de pensamentos. E que me desmotivavam muitas vezes, porque eu queria avançar, eu queria passar para a próxima fase, eu queria subir de nível, eu queria levar a frequência, mas eu não tinha capacidade técnica para isso. E por não ter a capacidade técnica, e não só a capacidade, no momento eu não tinha o conhecimento, porque nada disso é passado dentro do conteúdo gratuito. Eu comecei a ter uma série de problemas emocionais, sentimentais, de pensamentos, de crenças limitantes que me paralisaram. Foi aí então que eu comecei a perceber que esse tipo de mentalidade não ia me levar para frente. E aí é que eu entendi que a técnica tem que estar aliada com as suas emoções para a gente atingir um objetivo de alcançar um próximo nível. Seja o estilo de desenho que você quer fazer, mesmo que seja por hobby, faça com excelência, suba o nível. Foi então, gente, que na pandemia eu comecei a desenvolver o curso, eu já tinha melhorado bastante, eu comprei alguns cursos, graças a Deus eu consegui comprar alguns cursos, me aperfeiçoei e uni a técnica com tudo aquilo que eu aprendi sobre a mentalidade, o mindset, que eu vou mostrar para vocês, a minha metodologia, e funcionou perfeitamente bem. E hoje eu vejo que funciona muito bem com os alunos, e durante a pandemia desenvolvi esse método, desenvolvi esse curso e aprimorei ele. Eu corrigi os erros que foram vindo à medida do caminho, à medida que eu fui caminhando, à medida que eu fui vendo que eu precisava de evoluir e melhorar, e hoje o método ele funciona. Então agora que você entendeu como eu criei esse método, bora lá conhecer um pouquinho do triângulo ETA. Então eu vou começar dizendo que o óbvio que todo mundo fala é que para você desenhar bem, você precisa desenvolver uma boa técnica. E isso de fato não é uma mentira. Mas o que ninguém fala, e é o que eu vou te contar, é que para você desenvolver bem o seu desenho e melhorar como artista, melhorar como desenhista para desenvolvimento pessoal seu, é que a técnica por si só não sustenta uma base sólida para que você alcance o seu objetivo. E foi pensando nisso que eu criei o triângulo ETA, que são as emoções aliadas com a técnica que desenvolvem a sua arte. Então aqui está o nosso triângulo. E para que esse triângulo ele funcione, a gente precisa ter uma base sólida para que realmente essa sustentação te dê um apoio para que você consiga chegar no seu objetivo, que é desenvolver o seu estilo de arte, desenvolver o seu desenho. E a maioria das pessoas, e inclusive, infelizmente, dos professores hoje em dia, eles focam muito na técnica. A técnica seria basicamente a pintura, entender a pintura como ela funciona, entender
como fazer um bom degradê, entender formas diferentes de esboçar o seu desenho, entender as camadas, como elas precisam ser aplicadas, a pressão da mão para você trabalhar isso, conhecer bem o seu material, porque conhecendo bem você vai saber desenvolver todo o restante das outras coisas. Porém, como eu mencionei, só a técnica por si só ela não é capaz de te levar para o topo. E é por isso que a gente precisa das nossas emoções. Porque quando as emoções elas não estão alinhadas, o que vai acontecer é que você pode parar no meio do caminho, não pela falta de técnica, mas pela falta de controle e inteligência emocional, que vão fazer você desistir por não entender o processo e vão fazer você parar no meio do caminho. Então, as emoções são um fator determinante para você evoluir no seu aprendizado ou para você paralisar o seu aprendizado. E o que seriam mais ou menos as emoções? Dentro das emoções a gente vai ter sentimentos, se a gente está feliz, se a gente está triste, se a gente está ansioso, se a gente está angustiado, tudo isso vai ser totalmente transferido para o lápis e para o papel enquanto você desenha. A sua forma de expressar são seus sentimentos. Uma vez eu li uma frase que uma arte sem a expressão não é uma arte. Então não importa se você está trabalhando realismo, não importa se você já está tentando fazer a cópia de algo que já existe, você consegue se expressar da sua maneira. Você pode utilizar um pouco do realismo e talvez também criar alguma maneira que faça você se expressar e se sentir bem com aquilo. As emoções também são o seu ânimo, então se você está desanimado, isso vai interferir grandemente de uma forma muito potente na sua curva de aprendizado. Também está ligado à sua autoestima. Quando as crenças limitantes vêm, você não se sente capaz e a sua autoestima vai lá embaixo e você acha que você não consegue desenvolver e evoluir além daquilo que você já chegou. Vocês lembram quando eu falei, olha, eu não dou conta de subir o nível, de elevar o patamar? Porque a minha autoestima estava abalada como uma desenhista. Eu achava que não ia dar conta de melhorar e de evoluir. E como a gente consegue trabalhar melhor essa pirâmide, como a gente consegue trabalhar melhor a técnica quando as nossas emoções estão em controle. Nem sempre a gente vai ter controle de todas as coisas, mas a gente consegue identificar, olha, essa emoção aqui não está encaixando, ela vai fazer eu desistir no meio do caminho. Então, peraí, eu vou reconfigurar isso. Eu vou corrigir a rota, eu vou mudar alguma coisa aqui no processo para que essas emoções não interfiram na técnica diretamente. Ou seja, as emoções e a técnica, elas têm que estar em aliança constante para que esse processo de subida, até a gente chegar na nossa arte, até a gente chegar no nosso desenho, que é a maneira que a gente quer evoluir, o nível que a gente quer alcançar, seja ele qual for o seu objetivo, não seja prejudicado. Essa aliança tem que estar forte, um elo forte. Bom, aqui eu quero que você imagine uma folha com um desenho. Releva o desenho que eu fiz aqui bem rapidinho, mas é mais para você fazer uma prática mental, visualizar comigo. Pensa que esse desenho aqui é um desenho que você fez. Pensa que essa flor é uma flor especial para você. É uma flor que você expressou seu sentimento, a sua emoção. É uma flor que você deu o seu melhor para poder fazer, para poder desenhar. Pensa que quando você estava desenhando, você estava se sentindo muito feliz, muito bem. Se imagine agora desenhando, finalizando e você mostrando o seu desenho para alguém. E eu quero que você pense que essa pessoa falou mal do seu desenho, criticou o seu desenho, dizendo que era um desenho que não estava bom, que estava ruim. Isso é que essa pessoa falou, faltou técnica, você não sabe desenhar, porque falta técnica para você saber fazer realmente um desenho bom. Pensa que essa pessoa disse para você que o seu desenho estava feio, estava horroroso, que você não sabe desenhar. E
agora pensa que essa pessoa falou que isso não é pra você. Olha, desenhar não é pra você. Faz outra coisa porque o seu desenho não vai pra frente não. Isso aí dá nada não. Faz outra coisa, isso não é pra você. Sabe o que essa pessoa tá tentando instalar na sua cabeça? Um bocado de crenças limitantes. E qual é o problema dessas crenças limitantes? O problema das crenças limitantes é que você acredita nelas. É que você compra tudo isso que as pessoas estão falando, ou tudo isso que alguém específico. Se for uma pessoa próxima de você, a pessoa vai inclusive te magoar, te chatear. E quando você compra as crenças limitantes, isso te paralisa e faz com que você não evolua. Então eu vou fazer uma simples pergunta e é para você analisar consigo mesmo. Quando isso daqui acontece, responde isso aqui para mim. Como isso te afeta? Porque a maneira que essas críticas e essas coisas, essas crenças limitantes chegam até você e afetam a sua mente, afetam suas emoções, afetam seus sentimentos e interferem diretamente na técnica que você quer desenvolver. E é por isso que eu falo que não importa aprender sua técnica, importa você entender e aprender a lidar com as suas crenças limitantes que querem frear o seu desenvolvimento. Bom, e deixa eu te contar. Pensando nisso, foi que eu criei essa metodologia do Triângulo ETA para você aprender a lidar com as suas emoções, entendendo bem o seu mindset. E é por isso que dentro do meu curso você não vai ter aula só da técnica, só abordando como você vai desenhar, você vai ter aula sobre mindset, sobre inteligência emocional, sobre como lidar com as suas emoções diretamente para não te fazer parar, te impulsionar a continuar desenvolvendo a técnica. E hoje eu vou falar bem rapidamente o que significa um mindset. O mindset nada mais é o termo em inglês mind, que é mente, e set de setup, ou seja, configuração. Então é configuração da mente. Mindset é a forma como você pode configurar a sua mente. E olha, isso aqui não é papo de coach, porque eu não sou nada disso, mas eu tô dizendo que isso funciona para você não deixar com que o seu aprendizado ele pare. Eu tô dizendo que o tipo de mindset que você tem, isso é testado, gente, em livros de psicologia, que é o que eu me baseio para poder criar toda essa metodologia e dizer para você que a partir do momento que você entende qual é a configuração do seu mindset, que você é capaz de mudar caso essa configuração não seja benéfica para você, significa que dentro da minha metodologia, o seu mindset precisa estar calibrado para você atingir os objetivos que você quer. E talvez você nunca ouviu falar sobre mindset, nunca ouviu dizer que você é totalmente capaz de reconfigurar a sua mente para que as crenças limitantes não batam de frente com você e te derrubem, fazendo você parar. Não, na medida que elas vierem, você vai saber contrabalancear. Ou seja, se elas vão vir com um soco de direita, você vai aprender, a desviar. Porque você vai entender quem você é, você vai entender que você é capaz, porque você configurou o seu mindset da maneira correta. Então, aqui logo de cara, eu quero mostrar para vocês que existem dois tipos de mindset. O primeiro, a gente vai chamar de mindset fixo. E o segundo, a gente vai chamar de mindset de crescimento. Bom, Marjorie, mas o que isso tem a ver comigo? O que isso vai fazer eu evoluir na arte? É o seguinte, se você tem um mindset fixo, você acredita que você nasce com um dom, com um presente, você nasce para fazer aquilo, para desenvolver aquilo, e você não pode mudar aquilo. Ou seja, se você não nasceu com um dom específico para desenhar, o mindset fixo vai dizer, você nunca vai desenhar. E isso não é para você. Você não vai conseguir evoluir. Ou os materiais que você tem não são bons o suficiente para você evoluir. Tudo aquilo que você fizer vai ser uma barreira. Vai te parar, vai te parar, vai te parar. Porque à medida que você, com o mindset fixo, chega no desafio,
chega em algum ponto de ser desafiado, o mindset fixo vai dizer: você não precisa passar por isso, você não nasceu por isso. Você não consegue desenvolver essa qualidade, ou você nasce com a qualidade, ou você não consegue desenvolver ela. Já quem tem um mindset de crescimento entende que pode cultivar uma qualidade e por isso pode colher seus frutos e seus benefícios. Então vamos lá, quem tem um mindset fixo se contenta com o mínimo, para quando encontra o desafio, tem uma necessidade imensa de aprovação, precisa que ele mesmo se aprove ou precisa que os outros aprovem o crescimento dele ou a evolução dele. E acredita que as suas qualidades, ou seja, as suas capacidades de desenvolver algo, alguma habilidade, são imutáveis. Então não importa o que você faça, ou você é bom naquilo logo de cara, ou você não é bom. Então acredita que as qualidades são imutáveis. Então, dentro da arte, se a gente está trabalhando com esse tipo de mindset, com esse tipo de mentalidade, obviamente a gente não vai sair muito do lugar na hora que os desafios baterem na nossa porta. E olha, eu vou te dar uma certeza agora logo de cara, os desafios vão bater na nossa porta. Porque vai ter hora que vai ser difícil a gente evoluir determinado aspecto da técnica. E para isso, a minha mentalidade tem que estar firme em saber que eu sou capaz, tem que ser uma mentalidade de crescimento e entender que os desafios são apenas uma corda propulsora que vai me fazer subir, que vai me fazer voar e alcançar os resultados. Quem tem um mindset de crescimento acredita que você é capaz de cultivar as suas qualidades e evoluir com elas. E eu acho interessante essa palavra cultivar, e eu gosto muito dessa palavra, porque quem cultiva, colhe aquilo que cultivou. Quem cultiva, colhe aquilo que cultivou. Só que quando a gente cultiva, pensa numa semente. Quando você coloca essa semente na terra, existe um processo até ela brotar. E do processo em que ela brotou, até o processo em que ela vai crescer e se tornar algo grande, vai te dar um retorno, vai te dar fruto, existe um tempo. Você não cultiva hoje para colher amanhã. Existe um processo para isso. Então, quando você cultiva, você tem que estar disposto a passar pelo processo do tempo para que você possa colher os resultados. Mas se você plantou algo, você pode ter certeza que você vai colher. Então, se você está plantando o seu desenvolvimento no desenho, se você está plantando, aqui você está investindo, você está colocando a sua semente nisso, significa que você vai colher. Se você estiver disposto a passar pelo processo, você vai colher, pode ter certeza disso. Quem tem mindset de crescimento, deseja coisas maiores, desafios maiores. Então, quem está nesse tipo de mindset aqui, a hora que chegou num nível, vai querer passar para o próximo nível. Então, você pode ter esse sentimento, né? Lembra que eu falei, poxa, eu quero passar para o segundo nível, eu quero subir, eu quero elevar o patamar, mas não estou conseguindo. Ou seja, a minha mente estava no lugar certo, mas eu não sabia como prosseguir. E aí, o problema disso é que em determinados momentos eu posso passar desse mindset, dessa mentalidade para essa, num piscar de olhos e achar que não, poxa, eu não sou capaz disso. Entende? Então não, eu tenho que, quando eu perceber que o meu mindset está fixo, eu tenho que voltar aí para o meu mindset de crescimento. Então a partir do momento que você tem o conhecimento disso, você é totalmente capaz de identificar o seu erro e voltar para o mindset certo para fazer com que você evolua. Quem tem mindset de crescimento considera um desafio
1. Quem tem mindset de crescimento, considera o desafio um trampolim. É exatamente isso, aquilo que te desafia te impulsiona. Pensa numa mola, você vai fazendo pressão na mola, você vai fazendo pressão. Pensa que você é a mola, é pressão, você tá aprendendo, você tá desenvolvendo, você tá errando pra caramba, você vai ficando pressionado. De repente você continua, e aí a hora que você continua, você voa. Ou seja, você tá sob pressão, mas a hora que essa pressão te solta, a hora que você entende o processo, a hora que você vai colher, você voa, esse desafio te impulsiona. Ou seja, o desafio é um trampolim, é um propulsor. Você chegou de cara com o desafio, ao invés de você pegar aqui e desistir e parar, você vai chegar nesse desafio, vai falar assim, eu vou continuar esse desafio, mesmo que não fique perfeito, eu vou desenhar uma referência aqui que vai me desafiar. Não vai ficar perfeito, não vai ficar bom de primeira, mas eu vou passar para o próximo nível, porque eu estou me desafiando. E esse tipo de mindset é o mindset que você precisa, que eu preciso ajustar todos os dias, para eu continuar no meu processo de aprendizado. Bom, e agora que você entendeu o que está por trás do método, mesmo que seja uma breve aula aqui para te mostrar como esse método funciona, eu vou te mostrar o que está por dentro do método do triângulo ETA do nosso curso Universo Colorido. São mais de 12 módulos abordando para você o passo a passo do processo do desenho realista. Então eu começo trabalhando a sua mentalidade, o seu mindset, eu começo te mostrando uma diversidade incrível de materiais para você entender como cada um deles funciona. Eu te mostro como funcionam as técnicas de esboço para você trabalhar. Eu mostro para você a diferença entre lápis escolar e lápis profissional. Eu mostro para você também uma diversidade de formatos e de cores de cabelos para você aprender a desenhar. A gente vai fazendo passo a passo. Primeiro partes do rosto e depois rostos completos para você desenvolver o seu desenho. Eu também mostro para você como você vai aprender a desenvolver e a desenhar animais, além de aulas avançadas que terão textura de pele, efeito de rosto molhado, entre muitos outros bônus também que você vai ter sobre anime, história em quadrinhos, como iniciar na tatuagem, pintura em tela com tinta a óleo, e todos esses bônus vêm agregados com outros professores e mestres que também vão ensinar você nessas modalidades. E olha, eu tô aqui para te falar que não importa o tipo de material que você tenha, e sim importa o conhecimento que você vai aprender sobre o seu material e aprender a desenvolver como o seu próprio material, como ele funciona e como você vai adaptar a sua realidade para conseguir fazer os exercícios das aulas. E para você que é aluno do método do Universo Colorido, eu vou estar sempre disponível para você dentro do nosso grupo de alunos, ou seja, este não é um curso que você vai comprar, vai fazer só por fazer a técnica. Não, este é um curso que você vai ter o diferencial, você vai ter o norte de entender seu mindset, desenvolver sua mentalidade, desenvolver a sua técnica, e você também não vai ficar largado com as suas dúvidas. Você vai poder ter acesso diretamente a mim no grupo de alunos, você vai poder perguntar, vai poder falar a sua forma de ver, a sua forma de expressar, a gente vai poder conversar, vai bater um papo, os alunos são super unidos e eu vou poder estar te atendendo, respondendo a sua dúvida todas as vezes que você quiser. E você hoje pode fazer parte do meu método do Triângulo ETA. Se você se interessou, se você se identificou, se você acha que esse curso é para você, se atendeu às suas expectativas, se a sua cabeça fez um boom entendendo como que você pode melhorar e evoluir sendo um bom desenhista, trabalhando o desenho para algo que vai te fazer bem, basta você clicar no botão que está aqui abaixo e se inscrever dentro da minha comunidade, se tornar membro do nosso conteúdo aí do Universo Colorido. Lembrando que esse curso ele é 100% online, ou seja, você vai ter acesso aonde você quiser, aonde você for, vai poder assistir no seu celular, tablet, televisão ou computador, não importa. Você vai poder ver quantas aulas você quiser, repetidas vezes, quantas vezes você quiser, aonde você estiver. O curso hoje está no preço de R$ 397. Você pode pagar da maneira como você preferir, seja Pix, boleto ou até mesmo parcelar todo esse valor em 12 vezes. E você pode parcelar em até 2 cartões, caso seja melhor aí para você. Bom, e após você fazer a sua inscrição,
você recebe um acesso via e-mail, onde você vai acessar o seu conteúdo, criar a sua senha e a partir de então você se torna membro e aluno do nosso Universo Colorido e vai aprender a desenvolver a metodologia dentro do seu processo como artista. E olha, eu acredito tanto nessa metodologia que ela funciona, que eu vou te dar a oportunidade, depois que você se inscreveu, de testar durante 15 dias. Se em 15 dias você achar que o curso não é para você e que não era isso que você queria, você pode pedir o reembolso, eu devolvo todo o seu dinheiro. Porque eu sei a qualidade do conteúdo que tem no curso e a qualidade do método, que o método realmente funciona. Por isso, durante 15 dias, eu te dou aí a possibilidade de você ter o seu dinheiro de volta. Por quê? Porque eu tenho certeza que o meu método, ele dá resultado. Todos os dias eu tenho prova disso. Não é algo que eu acho, é algo que eu tenho certeza. E olha, eu posso te mostrar que esse curso não vai apenas te ensinar a desenhar, mas vai te fazer entender melhor as definições que você tem, inclusive na sua vida. Porque todo o trabalho emocional de mindset que eu coloco e que eu uso como forma da minha metodologia pro desenho e pra arte, você pode utilizar na sua própria vida pessoal. Então você vai ter um crescimento não só como artista, mas um desenvolvimento pessoal, um crescimento pessoal que você nunca mais vai ser o mesmo. E não por minha causa, mas por sua causa, que pegou tudo aquilo que eu ensinei, tudo aquilo que eu mostrei e colocou em prática. Então, olha, é isso. Se você se identificou e realmente quer entender como esse método funciona, clica aqui, se inscreve e vem entender o quanto o desenho vai fazer bem para você e para sua vida. Um grande abraço, fique com Deus!